Pessoas! Hoje vamos falar sobre poesias em Esperanto. E aí, existem poesias em Esperanto? Se é fácil aprender Esperanto, é fácil também escrever poesias em Esperanto? Será? Conheça hoje o poeta Paulo Nascentes, que há alguns anos escreve suas poesias para o deleite de esperantistas do mundo todo. O Paulo Nascentes, ele é professor de letras da UNB, aposentado. Já foi vice-presidente da Liga Brasileira de Esperanto e já foi professor de Esperanto no curso da TV Suprem. Isso mesmo, da TV Suprem. Lá teve curso de Esperanto, né, pela televisão, e ele foi o professor. Então nós estamos começando hoje aí a nossa conversa. Se você sabe que vai curtir essa conversa, já clica aqui nesse coraçãozinho aqui para demonstrar para o Instagram e para todo mundo que você gosta, vai gostar dessa live aqui. Clica nesse aviãozinho de papel para compartilhar essa entrevista aqui com todo mundo, tá bom? Então todo mundo que já tá chegando aí, ó, clica nesse aviãozinho de papel aqui para o Instagram compartilhar para todo mundo essa entrevista. Eu não sei se você sabe, nós temos aí 2.000 seguidores, 2.500 seguidores. No entanto, o Instagram não divulga a live para todos os 2.500 seguidores, você acredita? Não divulga. Eles têm lá um algoritmo, né, um cálculo que o Instagram faz para decidir quem é que vai receber a divulgação dos canais das pessoas que seguem o Esperanto do Zero, né? E para todo mundo, né? É um cálculo que é feito aí para todas as lives. E aí ele calcula para quem que ele vai divulgar, para quem que ele não vai divulgar. E ajuda muito se você clicar aqui nesse aviãozinho de papel para você divulgar para as pessoas que você acha que vai gostar do assunto de hoje. Poesias em Esperanto, e vamos também conhecer melhor o Paulo Nascentes, né? A trajetória dele dentro da Esperantolândia. É sempre muito interessante as conversas que a gente tem com a galera que é da universidade, né, a galera que estuda letras aí. Então, o que esse povo pensa, né, sobre o Esperanto, sobre uma língua criada, né? O Paulo Nascentes já chegou para ele entrar na live e nós já vamos começar essa conversa. Eu estou muito feliz de poder fazer essa conversa. Já faz tempo aí que eu estou querendo conversar com o Paulo Nascentes. Tenho certeza de que a galera vai gostar muito. E aí, Paulo, tudo bom? Saluton! Saluton, carai! Ótimo, o som tá bom, né, gente? Se o som não estiver bom, vocês avisam aí pra gente, se a imagem estiver cortando alguma coisa assim, pra gente ter um feedback de vocês, Paulo, fico muito feliz, tá, de você poder tá vindo aqui participar com a gente dessa conversa, principalmente porque você é professor de letras, né? Então tem algumas coisas específicas do Esperanto que eu sinto assim, que sendo professor de letras eu imagino que dá para compreender melhor e tudo mais. Então traz aí um arcabouço teórico aí que de repente ajuda a gente a entender melhor o caminho que a gente está trilhando. E além disso, você é poeta, né? Então você está escrevendo poesias em Esperanto que eu vejo assim que deve ser um desafio. Eu já escrevi algumas músicas, já me arrisquei a escrever algumas músicas, mas nada assim realmente muito rebuscado, né? Mais por hobby mesmo. Mas poesia, não, já escrevi poesia também, mas pouquíssimas, em português. Em Esperanto eu nunca nem tentei. Nunca nem tentei. E imagino que deva ter os seus desafios peculiares e talvez algumas vantagens também. Talvez tenha algumas coisas do Esperanto que facilitam, talvez, a escrita de poesias em Esperanto, não é mesmo? Mas antes de começar, eu quero que as pessoas te conheçam melhor, tá? Então, se você puder falar pra gente um pouco como que você conheceu o Esperanto? Como que você ouviu falar do Esperanto pela primeira vez? Não faço a menor ideia. Quer dizer, claro que eu lembro. Eu lembro, umas 3 pessoas já tinham falado comigo. Eu acho que foi na terceira pessoa que me falou, pessoal do grupo Nova Era, pessoal que toca música, pessoal lá de Braslândia, né? O grupo Nova Era, assim, o grupo musical Nova Era, legal, sim, aí eu falei, eu vou ver esse negócio aí. Aí estava tendo uma aula num edifício lá com o pessoal da União Planetária, da TV Suprem. Eu conhecia a galera lá, né? E aí legal. Fui para assistir uma aula com Josias Barbosa, meu professor.
usei o método dele. Rapidinho, Paulo, só porque tem muita gente que assiste a gente, às vezes não sabe de tudo que a gente está falando aqui, né? A TV Suprem, para quem não conhece, é um canal de televisão brasileiro, canal aberto, mas não pega no Brasil todo. Pega aqui em Brasília, eu sou do interior do Mato Grosso, lá no interior do Mato Grosso, por exemplo, não pegava. Mas pega em vários pontos do Brasil, é um canal de TV aberto. Tá na internet também. Ah, tá na internet também, legal. Na internet. Bacana. E a União Planetária, eu sei que é uma editora, é isso mesmo? Ou tem alguma outra coisa além de editora? É também uma editora, editou o livro Esperanto por lernejaj klasoj, Esperanto para classes, não é, classes de aula, mas ela é mais um desejo, um grupo de pessoas que querem melhorar, modificar o mundo para que o mundo tenha mais beleza e mais paz. Em essência, é isso. É a união do planeta. E aí você tinha contato com a TV Suprem e com a União Planetária quando você ouviu falar do Esperanto, então? Eu trabalhava lá, eu estava trabalhando com o Ulisses Riedel, que é o chefão lá, né, meu amigo. Manda um abraço aí se o Ulisses estiver assistindo. E trabalhando lá ficou mais fácil. Ele montou um curso, patrocinou o curso, ele mesmo comprou material didático e o Josias Barbosa dava as aulas. E eu comecei a gostar daquilo, rapaz. Gostei. Legal. Você teve uma boa referência, hein? O Josias Barbosa, para quem não conhece, é o autor do livro que o Paulo Nascente citou agora, que é o Esperanto para turmas. Por lernejaj klasoj, para turmas. Esperanto para turmas. O único livro que eu conheço de Esperanto que é específico para dar aula de Esperanto para turmas. De modo geral, os livros são mais para autodidatas, né? E o dele é específico para você estudar Esperanto em turmas. Legal. E aí você teve aula com ele, então, e já era com esse material que ele criou? Era, mas só que ainda era em espiral, era bem frágilzinho. Eu fui ratinho de laboratório. Ele estava testando o método e testou comigo. Eu diria que deu certo. Paulo, e você já era professor de letras, né? Durante a graduação em letras ou depois dando aula, você não tinha ouvido falar do Esperanto antes? Não, tinha ouvido falar do Esperanto, sim, mas às vezes até com o pessoal que me falava do Esperanto, os colegas, né, professores também, com o nariz torcido. Esperanto, aquela língua aqui morta, aquela língua que ninguém fala. Falei, quer falar comigo? Eu falo. eu saio gozando, meu irmão. Tem muita gente que, então, na academia, na universidade, que acha que tá morta mesmo. Tem gente que... Engraçado, né? Pessoas que estudam línguas, né? É porque não estuda línguas, não. Na verdade, estuda língua portuguesa, né? Não estuda... Às vezes não é linguista, né? Não, mas sabe que isso tá mudando? Melhorou muito. Tanto é verdade que o Josias e eu junto também fomos dos primeiros a colocar o Esperanto oficialmente na Escola de Extensão de Línguas. Era o que chamava, Escola de Extensão da UNB. Depois virou UNB. Depois é que virou o quê? UNB Idiomas. Tinha 13 idiomas e um deles era o Esperanto. Gente, o Ivan me falou aqui que tá falhando. Deixa eu perguntar, gente, tá falhando só pro Ivan? Tem mais algumas pessoas aí que tá falhando? Dá o retorno aí pra gente, talvez seja a minha internet. Eu vou abrir a minha porta aqui do fundo, porque ela barra a internet. Só um minutinho. Pode ser que aquela porta ali atrás... Malfermis lapordon. Às vezes ela... André Malfermis lapordon. Eu tô usando o Wi-Fi de casa, às vezes a porta pode atrapalhar um pouco. Então, bacana. E você acha que esse preconceito, então, ele tá aos poucos se desfazendo? Sem dúvida. Sem dúvida. Está se desfazendo. E sabe por quê? Por exemplo, já tem muito livro universitário que é tese de Esperanto. O Emerson Werneck fez um livro lá no Instituto de Letras com a professora Enilde sobre renovação lexical em Esperanto. Ô, Emerson, se tu está assistindo, vale a propaganda. Depois você me dá 10%. Mas foi a tese dele, percebe? Legal. De mestrado. Então, José Pacini,
grande esperantista de Juiz de Fora, escreveu uma outra tese sobre bilinguismo, era esperanto e português. Sabe, até, por exemplo, como é o autor de O Nome da Rosa? Eu não sei. Agora. Ele é Em Busca da Língua Perfeita. Humberto Eco. Ele tem um livro chamado legal. Em Busca da Língua Perfeita. E ele fala bem do Esperanto, sabia? Fala Que bem legal, do Esperanto. que legal. Então, legal. A universidade, no mundo todo e no Brasil, já está se abrindo para o Esperanto. A USP abriu o curso de Esperanto. Sabe? Legal, Eu sei que a legal. Universidade Federal do Ceará abriu o curso de Esperanto. A UF, onde eu fiz o mestrado, Universidade Federal Fluminense, está com curso de Esperanto. Não podemos ficar chorando, não. Eu não sou a favor desse negócio. Tem muita coisa. A universidade não me quer. Eu chego e me mostro. E eu acho que realmente é isso, né? Eu acho que é um preconceito que está acabando aos poucos, né, Paulo? Eu acho que talvez há 15, 20 anos atrás, talvez fosse mais comum, mas hoje em dia é muito difícil, né, você encontrar alguém que realmente fale assim que o Esperanto é morto, ou que fale isso e não tem alguém próximo assim para questionar, né? Mas eu, nos corredores, tive que responder essa pergunta. O chefe lá do Instituto de Letras, meu amigo, um polonês, olha que ironia, um polonês, eu não vou dedurar quem é, mas um polonês, não é? Falava português, dava aula aqui de literatura, falou, Paulo, Esperanto não é língua morta? Eu falei, eu sou um defunto. Comecei logo gozando. Aí depois, mas não é uma língua que não deu certo. Será que quer dizer dar certo, rapaz? Eu não sei o que é isso. Não estou entendendo. Quer dizer, eu peço para o outro me explicar. E interessante ele ser um polonês, né? Porque além do Esperanto ter surgido por um polonês, né? O Esperanto lá na Polônia tem muitos esperantistas lá, né? Então, tem sim. Interessante. A especialização em esperantologia lá, né? Pois é, então. Esperantologia. Eu comecei a fazer o curso lá. Que bacana. Você foi lá para a Polônia fazer a especialização lá, então, a especialização, pós-graduação? Pós-graduação. Interlingvistikai Studoi. Universitato de Poznano. Poznan é a cidade. Uma cidade bonita. Bem legal, gostei. Fui 3 vezes lá. A passagem ficou muito cara. Aí eu não fui mais. Você não conseguiu terminar a pós-graduação lá, então? Não foi só passagem que ficou cara, não. Hoje passagem para mim é muito fácil, porque eu tenho um aplicativo meu em que eu tiro passagem bem barata. Legal, Mas isso a gente fala depois. Vou para qualquer lugar do mundo, compro passagem. E aí, então, e o que você achou do curso lá, assim, já né, voltando... cortando um pouco a conversa. O que você achou lá? André, alto nível. Era um curso em Esperanto sobre interlinguística. Todo em Esperanto. Professores de fonética, de morfologia, de comunicação. O curso é muito alto nível. Tem Katalin Kovács, né, dos exames Kerr. Sim. Ela também é professora lá, tem vários professores e vários colegas. Catarina Kovács, que o Paulo está falando, gente, é uma professora muito famosa na Esperantolândia, porque ela é a coordenadora do exame de proficiência em Esperanto, né? E do site educado.net. Educado.net, não é? Sim. E você não entrevistou a Karina Oliveira? Sim, a Karina falou do curso, ela fez o curso. Minha colega de turma. Legal. A Eida, minha colega de turma. Quem mais? Eida Lima, aqui de Brasília. A Eida não tive a oportunidade de conhecer e entrevistar ainda. Vale a pena. Esperanto com música. Já dá o tema. Legal. Aí tem também Rafael Henrique Zerbeto, outro conhecido. O Rafael Zerbeto, que está na China. O conheci, o entrevistamos aqui também. Então, esse bacana. Ele é da mesma turma, então. Da mesma turma. Eu é que fiquei para trás, porque eu falei, eu já estava me aposentando, sabe, André? Aí eu falei,
se eu tivesse na ativa, eu ia ganhar mais dinheiro, ia mudar de nível na Universidade de Brasília, mas eu me aposentei e falei, peraí, deixa eu ganhar meu dinheiro e fazer outras Quando você coisas que fez eu o curso gosto. lá, você já estava aposentado, então? Não, não estava. Não, não estava. Eu Não estava, estava estava perto de se aposentar. perto, estava Entendi. perto. Tá, vou voltando no começo que a gente, né? Você fez a aula então com o Josias Barbosa. Foi com ele que você aprendeu Sim, Esperanto. O foi. que você sentiu? Você fala alguma outra língua, Paulo? Não sei. Eu falo português, Não sei. razoavelmente. Ainda estou aprendendo. Mas falo espanhol um pouco. Agora, eu só Espanhol. falo espanhol com quem se mete a falar comigo. Quer ver uma pessoa que deve estar assistindo aqui? O Alejandro Cosabella. É o mais brasileiro dos argentinos. Músico, poeta. E ele está com um trabalho legal de ensinar espanhol para brasileiros. Não é? Legal, legal. E eu vou entrar nesse curso, sabia? Por quê? Porque Legal. quando ele começa a falar comigo em espanhol, eu falo mais ou menos, a pronúncia sai boa e tal. E quando eu não entendo, eu falo, que é essa palavra? Eu não la compreendo. Pronto, já resolve. E como é que foi o seu aprendizado Esperanto? Você achou fácil mesmo? Você achou difícil? Achou trabalhoso? O que é que você achou fácil ou não? Olha, eu achei tão fácil, eu vou rasgar logo o verbo, eu achei tão fácil que eu fui um péssimo aluno para o Josias, que eu queria sempre estar lá na frente. Falar, mas Josias, então isso, então aquilo. Eu saía deduzindo tudo, rapaz. Ele falava coisa, eu saía, no Esperanto não tem isso. Você quando aprendeu, você não deduzia como é que seria? E aí ia confirmar, dava certo? Você começa a imaginar as lógicas possíveis, né? Então, minha cabeça. Eu, na verdade, de aprendi muito linguista, novo, né, Paulo? Então, na verdade, para mim aconteceu um pouco o inverso. Ter aprendido Esperanto me ajudou a entender melhor algumas coisas da língua portuguesa, sabe? Também tem. Porque eu não tinha aprendido bem língua portuguesa, né? Eu tinha 11 anos. Então, eu foi mais tenho o contrário. 70, também ainda não aprendi direito. Eu tenho 70, mas ainda vou aprender. Ô, língua difícil, rapaz. Ela não é fácil igual o Esperanto, não. E por que você acha que o que torna o Esperanto fácil de aprender? Olha, isso pode parecer slogan, né? E eu até não gosto desse papo de Esperanto é fácil, não. Porque é para mim, mas não é para o outro. Isso é enganoso, sabe? Não é que Esperanto é fácil. Eu prefiro dizer sobre o Esperanto o seguinte: o Esperanto é regular. Isso é verdade. A conjugação de verbo no Esperanto é sopa no mel. Né? Você bota. Vender. Como é que é? Vendas. Já está no presente. Me vendas, lhe vendas. Né? No passado, me vendes, me automobilon. Quem é que não entende essa frase, meu irmão? Não chateia. Não é? Realmente então, é muito mais fácil. Acaba ficando fácil também por outro motivo. Não é só a regularidade. 70% dos radicais são de línguas neolatinas. Você já ouviu no francês, no italiano, tem palavras de língua inglesa, tem palavras do alemão, rundo, cachorro é do alemão, matrazzo. Então tem palavras de radicais do mundo todo. Qualquer pessoa com uma cultura média, um universitário, está perdendo tempo, porque vai aprender rápido por causa desses fatores. Entendi. Agora, bacana. Mesmo assim, então, basicamente, regularidade e vocabulário, né? Próximo. Vocabulário. A forma de criação de vocabulário, você tem um vídeo que você mostra isso. Vai juntando prefixo, vai juntando sufixo. Você, com um radical, tem 20 palavras em torno dela, com prefixo e sufixo. Pô, você aprendeu, mas já levou 19 de bônus. De bônus. Não é mesmo? Você sabe. É fantástico, é fantástico. Você sabe eu sei, mas eu tô perguntando porque é bom saber das outras pessoas, né? E o jeito de falar acaba que é diferente, sabe? O jeito de explicar. Para quem tá ouvindo faz diferença. Entende melhor, entende? Sabe. E aí você aprendeu Esperanto, então? Foi que ano que você fez o curso do Josias? Eu fiz em 2001. 2001. Aí fiz de julho de 2001 a julho de 2002.
E ele botava uma cenourinha na frente. Ó, vai ter congresso internacional em Fortaleza. Todo mundo estudava, estudava, estudava. Com um aninho de estudo de Esperanto, eu estava falando com japoneses, alemães, franceses, lá em Fortaleza. A Que Fortaleza é legal, que aqui, eu legal. vou mesmo, eu vou. E pronto, fui. Aí Que pronto, aí legal. eu falei, não, esse trem funciona. E Eu aí, um quero ano de isso. estudo, você sentiu que dava para conversar bem lá em Fortaleza, depois Dava, de um ano de rapaz, estudo? dava, eu tava entendendo 80, 70, 80% do que me falavam. Eu estudei inglês a vida inteira. Às vezes eu vou tentar assistir uma palestra, eu não pego 70% do que estão falando. Confesso sem vergonha nenhuma, porque eu sou sem vergonha mesmo. Eu sou sem vergonha. Que legal. E como é que foi? Como é que você avalia essa experiência, né, de ter ido para Fortaleza e conversar com gente de tantos países diferentes, Cara, numa língua que você tinha você acabado de sabe, aprender, né? Aprendido há menos de um ano. vou contar uma historinha. Posso contar uma historinha? É Pode contar, pequena, a gente mas adora história aqui, né, gente? a história é legal, não é? Eu estava indo para o congresseio lá em Fortaleza. Congresseio quer dizer lugar onde tem um congresso, o lugar onde ia acontecer, né? Aí fui para o ponto do ônibus. Aí uma senhora do meu hotel, mas que eu não conhecia, uma japonesinha de 90 e tantos anos, uma velhinha que vive sozinha e tal. Aí ela não conhecia nada de Fortaleza. Eu também não conhecia, mas pelo menos eu olhava o letreiro no ônibus e sabia qual era o ônibus. Ela não sabia. Ela não, Uhum. né? Aí, bom, eu sei que eu conversei com ela. Ah, me vou ir a la congressei. Eu falei, eu vou para lá também, vamos embora. Aí disse qual era o ônibus, fomos. Aí começamos a conversar. Ela me contou a vida dela em pouquinho tempo, que não era muito longe, Legal. né? Ela me contou. Depois, ela me disse assim, olha, eu queria mandar uma mensagem, fazer um telefonema para minha filha, mas só que eu queria falar com ela em português. A senhora fala português? Não, tudo isso aconteceu esperando. Se ela fala português? Não, não falo nada. O que a senhora quer dizer para ela? Aí eu quero dizer, telefonar, a primeira frase que eu quero falar é mi volas paroli alvi, ou seja, em bom português, eu quero falar com você. Sabe o que eu fiz? Escreve aí no papel essa frase. Aí, aí eu botei um E, ela botou um E e o U. Eu falei, não, assim vai ficar EU. Aí ela botou o braquia, botou aquele acento, ficou eu. Aí quero, Legal. eu escrevi quero, mas tirei o Q, tirei o U e botei com K. Aí quando ela eu quero, isso. Falar, senhora, F-A-L-E-E. Aí ela escreveu falar. Ficou igualzinho. Legal, você escreveu em português em Esperanto, né? Exatamente. Você escreveu uma frase em português usando a lógica dos fonemas do Esperanto. Legal. Exatamente. O alfabeto do Esperanto, ele é fonético. E serve para ensinar português. Eu sei que ela ficou tão... Ah, velha, ficou tão agradecida. Toda hora queria me pagar um café. Aí pagava um café pra gente. E aí ela falou em português com a filha, um pedaço em português com a filha dela, mostrando que já tinha aprendido um pouquinho. Legal. Só para abrir. Eu quero falar com você. Diz que ela voltou emocionada no dia seguinte, porque a filha quase chorou de ver a mãe dela falando português. Aí depois elas continuaram lá em japonês. Falando isso, eu fui ao Japão, sabia? Eu viajei para o Japão, a convite. O que você foi fazer no Japão? Rapaz, eu fui convidado pelo pessoal da Omoto Internacional, que é uma igreja em que as pessoas só falam Esperanto e japonês. Aí eu tinha aqui no Lago Norte, em Brasília, um amigo que era lá alto funcionário eu acho pessoa muito legal, da Omoto, né? E aí eu andei indo lá e falava com todo mundo, e sabiam que eu era professor, que eu trabalhava na Universidade de Brasília. Então, eles não foi só eu não, outros aqui de Brasília foram. Aí um dia me convidaram, você não quer fazer umas palestras lá no Japão? Falei, faço. Ah, que legal, então você foi da palestra faço. lá. Aí eles falaram assim, você vai ter hospedagem, você vai ter o alojamento, alimentação,
lá no nosso refeitório, em Kameoka, cidade de Kameoka, né? Aí lá fui eu para a cidade de Kameoka, conheci Kyoto, a província de Kyoto, conheci várias cidades no Japão. Assim, de repente, fui convidado, fui, conheci a guia espiritual, quinta guia espiritual, muito legal. Gosto muito, gosto muito. Que interessante, que Sabe, interessante. o Esperanto me deu essas oportunidades. Um dia, você já ouviu falar numa grande esperantista chamada Hum, Úrsula Gratapalha? já ouvi falar dela. Mas Ah, conta pra gente dela. Úrsula simplesmente era a diretora, trabalhou muitos anos na Escola Bona Espero. Ah, sim, Já tô ouviu lembrando falar na agora. Escola Bona Espero? Ela recolhia crianças em estado de risco social e ensinava cidadania para as pessoas, trazia esperantista do mundo todo, que ajudava a manter a escola, lá em Alto Paraíso de Goiás. E aí Sim, sim. eu fiquei amigo da Úrsula, com Esperanto e tal. Aí ia, visitava as escolas, também falava lá com os alunos, vinha chinês, os alunos não sabiam falar chinês, mas Esperanto eles sabiam. Então, eles treinavam Esperanto com chinês, com alemão, com todo mundo que ia lá. Né? Que Aí eu massa, estou que em massa. casa, dormindo, tranquilo, me liga a Úrsula, Paulo, você quer ir à Alemanha? Ela é alemã, né? Mora no Brasil há muito tempo. Paulo, você quer ir à Alemanha? Falei, me diz o que eu tenho que fazer porque eu estou dentro. Aí ela falou, olha, vão te pagar hospedagem, pagar o trem para lá e para cá, alimentação, você vai ficar na casa de esperantistas, sabe? Você tem que fazer palestra. Aí eu fiz uma palestra sobre o trabalho da Bonespero, fiz uma palestra Hum, sobre o curso do UNB Idiomas, que eu e Josias dávamos aula, hum, e fiz uma palestra sobre a TV Suprem, que eu trabalhava lá, bacana, criei um bacana, curso bacana. lá, essa coisa toda, né? Que E legal, que aí, legal. com isso, um dia eu acordo, você quer ir para... Quero. Aí preparei as palestras, fui para a Alemanha, conheci 13 cidades. Eles chamam de Ronde Voyagio, né? Uma viagem circular, viagem a vários Aham. lugares. Cada lugar que eu chegava de trem, tinha a bandeirinha do Esperanto, um amigo do Esperanto me esperando. É boa essa Legal. vida? Que É bacana, boa, que vai dizer que não é bacana. boa. Você foi em várias cidades, então. Que bacana, lá da Alemanha. Olha só. Eu botei esse telefone assim, eu acho que vai ficar melhor. Na Ficar verdade, deitado não tem para problema. as pessoas assistirem não fica bom, Paulo. Ah, não? Então deixa Não eu fica, segurar aqui. porque o formato do Instagram é na vertical, entendeu? Ah, pronto, resolvido. É, as pessoas leem as mensagens na vertical, tem os Eu botões tô para ficando. clicar, Tá bom. entendeu? Então isso é o Não, não formato tem melhor problema. mesmo. Escuta, mas vamos entrar no assunto Vamos das em frente. poesias, né? Das É, poesias. como é que é isso? Você já escrevia poesia em português antes de aprender Desde Esperanto? 15 anos de idade. Ah, tá. Meu Legal. amigo Alfredo Carlos da Luz Filho, foi meu colega de 15, 16 anos também. Ele escrevia umas quadrinhas, aí eu escrevia outras de resposta. E ficávamos nessa brincadeira, um desafiando o outro. Não, agora quadrinha humorística. Aí era humorística. Não, quadrinha de amor. Aí lá, fazendo quadrinha de amor. Aí dizia o tipo de Aham. quadrinha, saudade do Alfredo. Foi aí que eu comecei, aprendi. E da quadrinha eu passei a fazer soneto de 7 sílabas, duas Sim, quadrinhas, dois tercetos, aprendi a fazer sim. soneto. Depois fui aprendendo, até hoje eu estou tentando aprender. Tudo bem. Legal. E aí, quando você aprendeu Esperanto, você resolveu tentar em Esperanto, então. Passar em Esperanto. Por exemplo, uma das primeiras poesias que eu fiz em Esperanto, aliás, fiz essa foi em português, é a palavra poesia. Qual é a definição de poesia? Você gostaria de ouvir uma Hum, definição poética de poesia? por favor, gostaria de ouvir uma Você acha definição de que poesia, sim. os seus, é, os seus dois ou três ouvintes gostariam? Dois ou três é molecagem, tem muito mais.
Deixa eu Não, ver. estamos com 15 pessoas assistindo agora ao vivo e ainda tem a galera que vai assistir depois da gravação. Esse número que está aqui em cima, ó, Paulo, é a quantidade de pessoas que está assistindo agora, exatamente agora. Tem ainda a galera que vai assistir a gravação, né, no Instagram, e tem a galera que vai assistir no YouTube ainda, que daí no YouTube fica lá eternamente. Vai dar, pelo menos vai dar muita gente assistindo. Espero que eu não tenha espantado nenhum. Definição. Com certeza não. Poesia, vamos ver qual é a definição. Em português é assim. Em Esperanto você que vai fazer, você vai traduzir, vai pensar. Mas assim, automático? Poesia? Poesia. Beijo de língua na sonora lascívia das palavras. Olha a jogada, beijo de língua. Mas você faz poesia como? Com a língua, né? E com a mão e com o cérebro, mas com a língua. Tem que saber a língua, né? Como fica isso em Esperanto? Para traduzir, ficou difino. Poesio. Lingvoquisso sur la voluptemo sonora de la vortoi. Olha que bonito. Eu me divirto, cara. Foi assim que eu fui aumentando meu vocabulário. Agora, quem define poesia... Sim, é uma prática interessante, né? Você traduzir poesias para aumentar o vocabulário, né? A gente falou de poesia. E o poeta? Quem é o poeta? Tem um poema chamado Poeta. Eu sinto poeta, sabe como? Você já viu um sujeito que tem um olhar descabelado? O que é um olhar descabelado? Um olhar descabelado? Não é regular, não é crítico. É um olhar relaxado, né? Então, olha que coisa louca. Poeta. Teu olhar descabelado verticaliza horizontes marinhos sem que as naus despenquem. Tua linguagem desmiolada subverte ocasos cálidos, sem que o caos se instale. Teu ser descompasso abre-se em espaços únicos, sem que o tempo vário deixe de ser vário e uno. É engraçado, o tempo é vário, mas o tempo é uno. Esse papo de passado, presente, futuro, é o lado que a gente pensa que o tempo é vário. Mas o tempo é uno, porque você consegue respirar no passado? Não é possível. Você consegue respirar no futuro? Só existe presente. Só existe presente. O tempo uno. Então eu faço poesia para entender esses mistérios do tempo. O que é o tempo? E quais são as dificuldades que você encontra no processo de fazer a versão em Esperanto das poesias que você já fez em português? Isso é... Como que é isso? Treino. Né? Como tudo, é treino. Vai treinando, vai fazendo, não tem regra. Você tem tradução direta, se não dá certo você vai atrás de um sinônimo? Olha, existe uma tradução, um tipo de tradução, até fiz uma palestra sobre isso, de palavra a palavra. Você pega uma palavra, traduz, pega outra, traduz, mas não dá certo. A outra tradução você pega pelo sentido geral. E aí você não fica preso à língua portuguesa. Você pega aquilo e faz como se fosse uma nova poesia em Esperanto. Né? Eu faço assim. E às vezes você traduz a ideia geral mesmo. Você costuma fazer rima nas suas poesias, Paulo? Não, essas aí que eu fiz agora não tem rima. Não, o poeta até tem um pouco, mas do rima não é o principal. Sabe por quê? Para fazer poesia, rima não é essencial, não. Não é, certo, claro. Ritmo, sim. Ritmo é bom que tenha. O ritmo... Aliás, a vida precisa ter ritmo, né? Então, na tradução, quando você faz em Esperanto, você preocupa em manter o mesmo ritmo do original, então. Procura o mesmo ritmo, sim, mas não necessariamente vai rimar. Mas se não rimar, não tem problema. Você acha difícil rimar em Esperanto, comparado com a dificuldade de rimar em língua portuguesa? Não é. Sabe por quê?
Se você pega palavras que têm o mesmo sufixo, que é o final da palavra, né? Belezzo, grandezzo, altezzo, intelligentezzo, quer dizer, a qualidade abstrata de alto, de inteligente, de belo, né? Bonezzo, bondade. Então, aí é rima pobre, você tira de letra. Aham, aham. Não tem mistério, não. Agora, os sufixos, de alguma forma, então a regularidade dos sufixos talvez ajude nas rimas em língua ajuda. portuguesa. Talvez seja até um pouco mais fácil em português do que. Desculpa, em Esperanto do que em português. Não? Sim, sim, em certo aspecto, sim. Né? Mas cada caso é um caso, cada poema é um poema. Você sabe o que eu faço? Eu pego o poema, que está em português, aí vou para o dicionário, vejo as palavras que eu não sei, já vou e já boto ali do lado escrito aquelas palavras. Vou usar essas palavras aqui ou sinônimas dela em Esperanto. Aí venho e traduzindo. Aí eu pego aquela folha, deixo descansar, não olho mais para ela, ela fica quieta, descansando lá. Falei, como assim? Não está aprovada ainda, eu sei lá se essa é a melhor versão. Vou dormir. Um dia depois, 2 dias depois, eu olho, gente, eu posso falar, me vem na cabeça um jeito muito melhor. Às vezes não estava rimando, passa a rimar, eu deixo ela descansando. Quando você faz pão, você não tem que bater na massa e deixar descansando? Né? Sim. A massa e deixa descansar. Poesia é bom de deixar descansar. Aí quando você volta, você fica mais claro um ou outro ajuste que você precisa fazer. Fica essas assim, coisas assim. fica muito mais claro. Entendi. E é treino, Entendi. né? E hoje eu tenho Eu sou muito grato, por exemplo, ao Paulo Sérgio Viana. Paulo Viana é um poeta de mão cheia, contista, um esperantista que já é esperantista desde o tempo de jovem, né? Ele sabe muito. Ele me ensina muito, ele é meu amigo. Maria Nazaré Laroca, outra poetisa fantástica em Esperanto e em português. Ela tem uma poesia muito boa. Tem muitos poetas em Esperanto? Na Esperantolândia? Aqui no Brasil eu conheço pelo menos uns 5 ou 6. Né? E não vou ficar enumerando porque a gente pode ser injusto. Mas tem muitos. Você lê também poesias de esperantistas de fora do Brasil, imagino. Claro. E mais do que isso, agora eu vou dar uma esnobada. Esperantistas de fora do Brasil leem a minha poesia. Legal, ela está na internet, está no mundo. E o meu site, propaganda, atenção, propaganda, é paposnascentes.com. Papos Nascentes, tudo junto, Nascentes é o meu sobrenome, Papos Nascentes. E é papo mesmo, é um lugar de bater papo sobre a poesia que está escrita. E aí, rapaz, eu olho, de repente, mando a poesia, solto ela pelo mundo, boto em várias listas do mundo inteiro. Daqui a pouco tem lá um venezuelano. Essa eu gostei, por isso, por aquilo, ela me tocou, por isso, por aquilo, em Esperanto. Aí daqui a pouco tem um argentino, muito bueno, tal. Mas em geral eles escrevem em Esperanto. Europeus, norte-americanos, asiáticos gostam muito. Chinês, japonês, assistem. Legal. Então, assim como eu leio poetas do mundo todo, atuais e passados, os caras que gostam de poesia estão lendo também meu poema. Você tem um poeta esperantista que seria o seu preferido? Poeta esperantista? Não, isso, que apareceu aqui, ó, Ivani Nascentes, é minha irmã. Puxa saco, sim. Aí ela botou aqui, Papos Nascentes. Tá fazendo propaganda do meu blog. Mano, para com isso. Olha, o Eugênio tá lembrando a gente que o primeiro esperantista era poeta, né? O próprio Zamenhof, na verdade. Produziu poesias em Esperanto, né? Traduziu. A primeira poesia em Esperanto, inclusive, estava no primeiro livro no livro de lançamento, né? Da língua. Oh, minha cor, ne bato mal tranquille. É muito famosa. Essa daí eu acho que talvez seja a poesia mais famosa da Esperantolândia. Talvez.
ele contando sobre o sofrimento que ele estava para lançar o primeiro livro de Esperanto, Não que é a primeira sabia disso. gramática. Essa é a É, história essa é a da história. poesia? É. Ele não Olha sabia se só o que sogro interessante. dele ia dar grana para ele ou não editar o livro. Ô, minha cor, me bato mal tranquila. Mas ele e o sogro se entendiam bem, a coisa rolou. Legal, legal. Nossa, não imaginava que fosse isso. Parece, sempre entendi e acredito que a maior parte das pessoas interpretem que é uma poesia de amor, né? É também essa. Mas sabe o que que É. é? A história da poesia não tem a menor importância, porque a poesia deve ficar de pé por si mesma, sem que se saiba a história. Você não vai sair contando a história de cada poema. Hum, Se o poema ficar de pé sozinho, ele merece existir. Eu tenho esse critério. Às vezes eu boto um hum. poema, aí eu olho para a cara dele, quer saber de uma coisa? Jogo, rasgo, jogo fora, não publico, porque É ele mesmo? não, Porque você sentiu que não ficou de pé, que depende da não história. fica, não fica. Aí eu teria que contar o que. E não tem importância se eu estava triste, se eu estava. Eu vou te contar. Posso falar um outro poema aqui? Eu acho tão Declame outro interessante. poema, com certeza. Será que o povo gosta de outro poema? O pessoal Sabe gostou. como é o Eu nome? ouvi aqui uns comentários, Ah, ritmo na vida, quero ouvir a poesia, queremos ouvir. Ó, o pessoal quer ouvir a poesia. então tá. Sabe, olha que nome, hein? Sacaninha. É o nome da poesia, juro. É poesia Sacaninha. pornográfica? É? Não, não é, não é não. Não, não é não. Não, então lê pra Em gente aí. Esperanto ficou rusa texto. Mas Hum, em português é o seguinte: o Fernando Pessoa me inspira muito. Fernando Pessoa escreveu: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? sim. Tem um Aham. fingimento na poesia. Aí eu escrevi sobre isso. Escrevi assim: esquivo e safo, meu texto silencia não o grito, a dor, e tangencia o ponto, fingindo-se abrangência. O texto se distancia e se desvia da emergência e se esquiva. Na hora da verdade, se esquiva e se evade. E na fuga, largando sinais e pistas, espalha falsas palavras, semeia sinais trocados, mostra indícios camuflados. Meu poema instaura círculos e finge voltar ao início. Meu texto é safo e safado. O poeta engana muito, Bacana. sabe? Ele Aham. deixa uns sinais assim na pista de que ele está triste, mas às vezes ele está contente, mas o poema sai triste. Às vezes ele está Olha morrendo só. de alegria e sai um poema triste. E daí? O que, que o leitor precisa saber disso? Precisa saber se o É, poema valeu ou não valeu. bacana, Paulo. Paulo, você me mandou aqui, né, o áudio. Você tem uma das suas poesias foi musicada. É isso? Não foi você que musicou, foi É outra pessoa que pegou uma poesia sua e um transformou em esperantista. música. Um esperantista, amigo meu, chamado Flávio Fonseca, aqui de Brasília. Ótimo. Flávio Flávio foi entrevistado Fonseca. aqui pelo Esperanto do Já Zero foi também. entrevistado, né, do Foi Brasília sim. Collector. Muito bom. O Isso, trabalho do isso. Flávio é muito bom. Eu até andei traduzindo Milton Nascimento, duas letras do Milton Nascimento, e aí eu tinha que Hum, traduzir da letra em português do Milton Nascimento, Coração de Estudante, e o outro era Fé Cega, Faca Molada. E aí eu tinha que traduzir, mas que ficasse cantável. Então eu tinha que olhar sim. ritmo, rima. Suei bastante, mas deu certo. Agora, esse que Ah, e você deve ser está mais falando, puxado, né, do que fazer poesia, né? Porque daí você tem que esse que considerar várias você. outras coisas juntas, né? Muito. E principalmente ritmo. Por isso que eu digo que poesia muito é ritmo. Se você acerta o ritmo, não precisa rimar, não precisa. Uhum. Entendeu? Mas essa que você está falando se chama. Ixi, eu agora esqueci como é que é o nome.
Você me mandou aqui, Esse só que você poema mandou sem o nome da música. Você mandou só o é a áudio. Retomada. Retomada. Retomada, O nome é legal. Retomada. Olha que eu já esqueci como é que é a palavra, mas de qualquer forma, a retomada. Que tal a gente botar para o pessoal Pro ouvir? pessoal Será que você ouvir. Galera quer ouvir, conseguiria? gente? Direto, direto. Eu fico quietinho um pouquinho. Vou colocar aqui, vamos ver. Eu nunca coloquei música pra tocar assim, né? Eu vou colocar música no celular, no computador, e colocar o É, fone aqui pra gente ouvir. Acho que vai dar certo. vamos Vamos ver ver. se vai ficar bom. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Chega perto aqui para ficar mais perto do som. Então a música do Paulo Nascentes, música do Flávio Fonseca, na voz da Gisele Sprovieri. Não me Me abalo, abalo, não me não me aflijo, aflijo, não me não me aperto, aperto, não me não me assusto, assusto, nada nada quero, quero, nada nada exijo, exijo, só só me me vem vem o que o for que for justo. justo. Não me Me mostro, mostro, não me não me acanho, acanho, não me não me apresso, apresso, não me não me atraso, atraso, não me não me perco. perco, Sei que sei que ganho ganho o que é o que é meu meu e e no meu no meu prazo. prazo. Não me Me abalo, abalo, não me não me aflijo, aflijo, não me não me aperto, aperto, não me não me assusto, assusto, nada nada quero, quero, nada nada exijo, exijo, só me só vem me vem o que o for que for justo. justo. Não me mostro, não me acanho, não me apresso, não me atraso, não me perco. Sei que ganho o que é meu e no meu prazo. Tem mais música, eu vou deixar, viu, gente? Ainda tem uns 30 segundos de música ainda, vamos ouvir tudo, né? A minha irmã é sacana, botou melhor poeta do que cantor. Mas ela é cantora, ela canta mesmo. Tem aula de canto e Ah, tudo. o Consavela tá assistindo aí também, você viu? Espanhol para brasileiros. É, exato. Grande, grande Alejandro Cossarella. Gosto muito das versões que ele faz para o Esperanto, de música brasileira. Ele é um conhecedor da música brasileira, sabia? Ah, é? Bacana. É, O Consavela, ele é o autor daquela música muito conhecida na Esperantolândia, gente. Como é que é o nome? É Akvon Kaioleon. É isso? Akvo Caioleo, que tá Akvon no curso do Kaioleon. Carlos Pereira, Curso de Esperanto, Exatamente. não é? Exatamente. Música muito É conhecida. A galera muito tudo. conhecida. É isso aí. Primeira que eu Bacana, bacana aprendi, mesmo. Esperanto. Foi a primeira que eu aprendi. Ah, é? Eu fiz Bacana. o curso em 12 lições, hoje a gente chama de curso CAPE, é curso Aham. de esperanto.com.br. Eu baixei, eram 11 lições, agora são 12. Eu Sim. fiz, ainda desanquei o autor, disse para ele que ele precisava melhorar o curso. Ele agradeceu e melhorou. Muito atrevido. Você fez foi isso, o curso do Carlos Pereira depois de ter feito o E curso do Josias. foi depois. Aliás, foi Entendi. paralelo, que eu tava. As aulas do Ah, Josias demoravam a acontecer e eu queria mais. hum, Aí, entre uma aula e outra, eu ia escutar. Do telefone, a gente baixa
Quem procurar curso de Esperanto, Carlos Pereira, baixa, põe no telefone e aprende. Qual que você acha, Paulo, qual que você acha que hoje é a melhor forma de aprender Esperanto? Para quem não sabe nada. Olha, o curso CAP, curso de Esperanto, é muito bom, porque ele é em português, é para brasileiros. O Duolingo está em português. A Karina deve ter falado pelo Duolingo que ela trabalhou bastante pelo Duolingo. Com muita eu acabei não falando muito com ela sobre o Duolingo, porque a Karina é tanto assunto para conversar, né? Acabei falando muito pouco do Duolingo com ela. Falei mais do Duolingo com o Marcionilho. O Marcionilho também contribuiu bastante para o Duolingo. Outro, né? Perfeito. O Marcionilho é um esperantista que eu aprecio muito. Né? Bacana, Paulo. Bacana. Pergunta mais, senão eu falo. Isso. Fala, a gente tem 10 minutos. Vamos continuar para a gente poder alcançar aí o nosso tempo limite, né? Conta pra gente um pouco da sua trajetória nos congressos de Esperanto. Porque depois que você foi no Congresso Internacional de Esperanto em Fortaleza, você esteve em outros congressos, correto? Brasileiros e estrangeiros. Conta pra gente dos estrangeiros. Não vai dar pra contar de todos. Conta dos estrangeiros, então. Como é que foi? O primeiro que você foi? Aonde que foi? Como é que foi essa experiência? Então, eu acho que o primeiro congresso que eu fui foi em Florença, o internacional. Florença. Legal. Florença é uma cidade que é arte a céu aberto. Você esbarra com a estátua do Davi, você esbarra com... Sabe, tem arte, aquela cidade respira arte lá desde a Renascença. Não é? Você sente o espírito da cidade. Aliás, o Esperanto te dá isso. Você vai para o exterior e você sente a cultura do local. Você fala com quem mora lá, você fala com o sujeito se empolga, bota você no carro e te leva para conhecer o que tem de melhor. De onde que você acha que vem isso, Paulo? Porque assim, a gente aprende Esperanto, você falou aí, né? Você aprendeu Esperanto, aí foi para Florença, foi para outros lugares também. Esperantistas te receberam, bem recebido. E por que você acha que surge isso de... esse acolhimento, né, de você querer, dos esperantistas quererem conversar sobre a cultura local, sobre a sua própria cultura, quererem conhecer a cultura do outro e terem essa disponibilidade de, por exemplo, te colocar no carro e levar para passear na cidade. Te explico. Por que isso acontece com o Esperanto? Eu te explico porque um dia explicaram isso para mim. Voltando ao Josias Barbosa, que foi meu professor, ele era professor de inglês, era e é professor de inglês. Aí ele disse o seguinte, Paulo, quando você aprende inglês, você não se torna por isso um inglesista. Quando você aprende francês, você não é um francesista. Aprendeu espanhol, você não é um espanholista. Mas quando você aprende Esperanto, você é um esperantista, tem amigos no mundo todo, e o sujeito pode até, ele fica tão íntimo, e eu vi isso lá na Alemanha, que ele te dá a chave da casa se ele não puder te receber naquela hora. Sério? É isso. É sério. Nossa, é sério. Você viu isso acontecer na Alemanha? Na Alemanha. E dizem que os alemães são tão frios essa impressão. Muito restrito. Não pega essa confiança, né? Fácil. Não pega, mas quando é esperantista, vira uma bagunça. A gente vira amigo sem querer. Olha só, que legal, que legal. Então, mas aí você aprende Esperanto e vira esperantista, né? Essa é a explicação. Eu acho que sabe por quê? É porque você tem um ideal atrás de amizade. O ideal de amizade no Esperanto é muito forte. Aliás, se alguém quiser aprender Esperanto, sabe um curso que tem por trás um ideal de amizade? É o programa Mia Amico. Põe no Google. Programa, você conhece, do Adonis Saliba, programa Mia Amico. Você se torna amigo dos que estão aprendendo junto com você. E por isso que quando eu fui a Hanoi, por exemplo, eu voltei tendo mais amigos. Onde que é Hanoi, Paulo? Desculpa, eu não conheço. Hanoi é na Ásia, ali pertinho do Japão.
É um país, é uma cidade? Hanoi É é um o quê? país. Não, não, Hanoi é Nossa. cidade, no Vietnã. É no Vietnã. Ah, no Você Vietnã. imagina Você foi num quando eu congresso esperantista lá? fui, rapaz, quando é que eu ia imaginar que o filho da Dona Emília, menino pobre, que depois virou professor, ia conhecer Hanoi? Hanoi. Olha só. Pelo Pois é, Esperanto a gente vai. até pouco tempo atrás eu nem sabia o que era Hanoi, né? Quanto mais É, ir te lá, imagina. peguei. Eu fui a Hanoi, rapaz. Acho que Como foi é a que foi lá viagem em mais Hanoi? Você achou comprida que eu muito fui. diferente? Muito diferente. Por Ui. exemplo, o trânsito me impressionou. Hum, Todo mundo é uma bagunça do ponto de vista do olhar ocidental. É hum. mistura de motocicleta, burrinho, bicicleta, ônibus, caminhão, carro, e todo mundo respeita todo mundo. O cara Olha vai só. para um lado e faz a volta daquela rua mesmo, não tem mão nem contramão. E você, quando está atravessando, o pedestre, olha que cultura. O pedestre, quando está atravessando, que ele botou a mão, não é com faixa de pedestre igual tem em Brasília, não. Ele vai olhando para o olho do ciclista, do motorista de ônibus, do motorista de caminhão, ele vai olhando assim, estão negociando quase que No olhar. telepaticamente. Olha No só. olhar, rapaz. Agora tem que ter Você, coragem. você Eu não entende, tinha. no olho Eu você não entende tinha. se você pode atravessar ou não pode. Exatamente, exatamente. Isso eu acho isso incrível. Mas como é que eu podia Aham, ver isso? Só vendo no lugar. E no fim, aham. depois, eu já estava fazendo igualzinho a eles. Aquela confusão, eu falei, eu vou. E sabe por quê? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Ah, Todo que tem carro, veículo mais pesado, dá preferência ao veículo mais leve. E quem é o essa é a veículo mais lógica lá. leve? Qual é o veículo mais leve? É o corpo humano, Sim. é o pedestre. Então, o Então o motociclista é um pedestre sempre veículo tem a preferência, leve. então. Sempre o mais vulnerável tem preferência. Como é que eu ia saber Entendi. disso? Claro, podia ir para a internet, descobrir, mas ao vivo em Hanoi, aí eu comi a Então se comida tiver de um carro e Hanoi, uma moto, por exemplo, cruzando a rua, a preferência é da moto. a preferência da moto. E o Olha sujeito do só que carro já acha interessante. isso natural. Ele Sim, acha isso não se sentir natural. incomodado com isso, né? Não, não se sente. Ele acha natural dar passagem para o cara da moto, porque o cara da moto deu passagem para o pedestre. Sim. Olha que legal isso. Olha só que Eu interessante. tiro o chapéu. Não vou tirar agora, porque Interessante, é só interessante. E, metáfora. e como é que foi o congresso lá no Vietnã? Você sentiu, deu para sentir o sotaque do Esperanto dos vietnamitas? Como é que Não, o eu Esperanto lá é bem senti desenvolvido? Como é que é? mais ou menos, mas o que eu senti maior, eu senti isso no Japão também, senti no Vietnã. Eu olhava para tudo e eu era um analfabeto. Eu olhava para tudo que estava escrito, eu não entendia nem o vocabulário, as letrinhas lá da língua dos vietnamitas. E Aham. outra coisa, eu vi que, eu sei inglês. Não adianta nada. Não adianta nada, não. No aeroporto adianta. No Você aeroporto fala ajuda, inglês, né? o vietnamita te responde. No hotel 5 estrelas também. Tinha certas Sim. pousadas que você ia, o cara não sabia inglês, não. Aham. Sabe? Então, a gente fica vendo, olha, O se inglês eu vejo que é papuche que muita o inglês, propaganda, né, Paulo? Aqui no Brasil as muita pessoas acreditam propaganda. muito que o inglês é Pois internacional. é. As pessoas realmente acreditam nisso. Elas acreditam que se elas forem no Vietnã, por exemplo, num hotel, em qualquer hotel, vão encontrar alguém que fala inglês. Né? As Não pessoas é realmente qualquer têm hotel. essa confiança, né? É. E não acontece, Agora, na realidade não funciona assim. no hotel que eu estava, eu podia escolher se Aham. eu ia falar inglês ou esperanto. Você Mas ficou no por hotel quê? 5 estrelas, então? Eu fiquei no hotel do próprio Congresso. A maioria das vezes que eu vou para Congresso fora, eu Sim. fico no hotel para não ter nem que perder palestra. Eu já estou lá, é só não dormir até Aham. tarde. E aí, mas você falou que dava para usar o Esperanto no hotel lá? Como é que foi isso? A Ângela está falando alguma coisa. Oi.
Oi, Ângela, tudo bom? Saluton. Ci parolas Esperanton ankaŭ. Tre Ne bone. bone parolas Esperanto. Ni iris kune alla kongresoj. Paulo, Ângela, desculpa, gente, o Instagram tá avisando aqui, tá acabando nosso tempo. Nós temos 20 segundos. Beleza. Quero agradecer muito a sua participação, tenho certeza que a galera gostou bastante da nossa conversa. E é isso, se você tiver alguma última mensagem, 5 segundos. 5 segundos? Vamos aprender Esperanto, deixa de onda, para de preguiça. Vai pra internet e aprende. Ó, tô falando com a minha neta. Minha